Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio do YupiCast. Hoje temos uma convidada super especial, a Angélica Renz, estará aqui com a gente batendo um papo. Seja bem-vindo, doutor Ranzani, o médico do ser humano. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, né? Porque depende da hora que o pessoal vai assistir. Prazer em ter você aqui com a gente, Angélica. Um momento assim especial para a gente partilhar esse momento. Obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos juntos aqui para isso. Obrigada, pessoal, pelo convite. Boa tarde a todo mundo, boa noite, bom dia também. Deixa já aqui nos comentários de onde você é. É muito bom, né? Essa interatividade toda, né? A gente poder conectar com pessoas do mundo todo é muito legal. Então, deixa aqui no comentário, bem falado, Angélica, de onde você está falando, onde é que você está assistindo o nosso podcast. Bom, só para fazer uma introdução rápida, o YupiCast, junto com o Dr. Ranzani, ele tem pilares bem importantes, né? Que é o nosso cast. Doutor, quer falar um pouquinho sobre a nossa essência do podcast? Então, a essência, o cast, não é troco de nada. O C é de conhecimento e de construção. O A é de autenticidade. O S é de superação e sabedoria, e o T de transformação. Então, esses são os princípios, né, básicos do nosso podcast. E o que a gente procura nesse momento aqui que a gente está junto é tanto trazer convidados, pessoas que tenham esses pilares também, que tenham esses princípios, e principalmente não são só teóricos, tem uma história de vida sobre tudo isso, para a gente partilhar não só esse momento, mas para ajudar realmente que as pessoas entendam que um caminho para um sucesso, para uma realização, passa por princípios. E esses são princípios que são importantes, são válidos, e por isso desses convidados, por isso de você estar aqui hoje, Angélica. Obrigada pelo convite. É um prazer. Isso mesmo, que bom. Angélica, conta um pouquinho para as pessoas de você, um pouquinho da sua carreira, um pouquinho de como você chegou nos Estados Unidos, de onde é que você é do Brasil, um pouquinho da sua história. Bom, se eu fosse contar todos os detalhes, principalmente essa base que o Dr. Ranzani estava falando, né, da construção, autenticidade, dessa transformação, eu posso resumir que a vida toda eu tive muitos altos e baixos, né? Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora e eu nunca tive medo de buscar os meus sonhos. Mas eu tinha uma certa dificuldade que era me manter fazendo uma coisa só. Eu sempre quis fazer muitas coisas. Eu tenho um lado muito criativo. E esse é um problema para quem quer uma construção, porque a construção, ela precisa de quê? De disciplina, organização, né? E se manter ali até finalizar um projeto ou um sonho. Isso sempre foi um problema para mim. E, enfim, até fiz comecei várias faculdades, vários cursos, né? Enfermagem, eu fiz contabilidade, por fim me formei em nutrição. E eu fui um pouco egoísta na época, porque eu queria saber o que eu deveria comer para ter um corpo bonito. Eu gostava de ir para academia. E eu fui me apaixonando, e antes de terminar a faculdade, eu já entrei para pós-graduação, que daí eu fui fazer nutrição esportiva. E nessa época ali, já estava terminando até a pós-graduação, daí eu já tinha formado. Foi na época que eu comecei a procurar. O meu sonho era trabalhar em consultório. Sempre foi meu sonho trabalhar em consultório. E eu lembro que no início quando você inicia a sua carreira, é muito difícil as pessoas querem te contratar, porque você não tem experiência, enfim. E eu lembro que eu morava em Brasília, eu imprimi centenas de currículos e eu fui da Asa Sul à Asa Norte, do Lago Sul ao Lago Norte, eu fui para o Gama, eu fui para todo o entorno de Brasília, todas aquelas prédios de clínicas médicas, eu entrei de um por um, bati na porta, e entreguei currículo. Em resumo, eu consegui umas três, quatro clínicas para atender plano de saúde. Eu ia atender um cliente, mais ou menos, com plano, que pagava uma média de R$ 20 na época, que não pagava nem a gasolina e ainda demorava 3 meses para pagar. Então, assim, foi muita persistência
querer ser uma nutricionista clínica. E eu lembro que tinha, assim, na época, vagas para você trabalhar como nutricionista em restaurante, enfim, para ganhar 2.500, R$ 3.000. E eu me negava e preferia pagar para trabalhar para poder realizar meu sonho. E no meio aí dessa tentativa de começar a crescer, veio a tal da pandemia. Foi na época que eu estava me separando. Eu estava depressiva, né? Eu estava iniciando uma carreira, então eu não tinha uma estabilidade financeira. E eu tive que voltar para casa da minha mãe. A frustração foi absurda. Só que o que eu mais vejo hoje, olhando para trás e pensar que, tudo que eu vivi eu faria tudo de novo para viver hoje o que eu estou vivendo. E eu aprendi, e isso é uma das coisas que hoje eu observo que as pessoas não enxergam, que às vezes um problema, uma dificuldade é uma oportunidade que você está tendo para você se desenvolver. Uhum. Porque é aquele ditado, às vezes a gente só se move quando a água bate na bunda. Quando a gente está confortável, na mediocridade, ou seja, na média, a gente acaba, ah, tá bom assim, não vou me esforçar mais, não vou, né? E vai levando aquela vida. Então foi um momento que eu tive que voltar para casa da minha mãe, depressiva, eu ganhei peso, eu comecei a comer e beber demais. E aí chegou um ponto que eu tava com sobrepeso, depressiva, eu já tinha apagado meu Instagram, não queria saber de aparecer nas redes sociais. E eu lembro de um domingo eu sentada numa mesa, depois do almoço, depois de uma churrascada com maionese, né, que é aí do sul, sabe? Cuca, aquele Oh, coisa bolo, boa. né, que Oh, coisa boa. e a minha mãe fazia muita rapadura, né? Que é aquele, tipo um pé de moleque. E eu Aham, comecei a comer aquilo lá. E eu lembro que às vezes até voltava a comida, porque eu comia demais. Era uma compulsão. ansiedade, uma depressão, tudo. E aí a minha irmã olhou para mim e falou assim, com uma cara assim, eu nunca tive tão gorda. Olha, Aquilo para mim foi como enfiar uma faca dentro do meu peito. Só que no momento que ela disse aquilo que me tocou lá no fundo, foi um momento que eu. É como se eu estivesse me olhando no espelho e falando assim: vamos mudar? Vamos sair desse lugar? Nesse dia eu lembro que eu fui dormir, porque eu estava já tonto, que eu tinha bebido muita cerveja. Eu dormi, e a hora que eu acordei, eu sentei na frente do computador, eu fui prescrever minha dieta. E eu pensei, e isso era frio, não tinha academia, interior do Rio Grande do Sul. Minha mãe mora numa rua que é tipo uma rampa assim. E eu falei, pode fazer frio, pode fazer chuva, eu vou ir correr na rua. E ainda era aqueles paralelepípedo, não tinha nem calçada e nem nada. Eu vou correr do jeito que dá. E eu comecei a fazer isso. E aí eu comecei a emagrecer, e aí abriu de novo as academias, eu comecei a treinar em academia, fui fazendo uns clientes ali, mas eu não. Eu sou uma pessoa do mundo, né? A minha mãe sempre fala que eu sempre fui a ovelha negra, assim, a que nunca parava em casa. E eu falei, não, não vou ficar no interior. Para mim é poucas oportunidades. E eu lembro que eu peguei o ônibus do interior do Rio Grande do Sul, fui até Porto Alegre de ônibus, parcelei no meu cartão uma viagem para São Paulo, liguei para uma amiga de São Paulo, falei assim, eu tô indo para aí porque eu vou caçar emprego. E eu fui de clínica em clínica. E aí eu consegui uma clínica para trabalhar muito boa, inclusive. Aí o médico falou assim, você pode vir, pode vir. E aí eu pensei assim, pode vir como? Eu não tenho um tostão no bolso. Ele não ia me pagar salário, eu tinha que, né, fazer clientes. Eu falei, não, ainda não dá. Não tenho condições de ir para São Paulo, o custo de vida é muito alto. Em resumo, eu consegui ligando e mandando e-mail para Goiânia, porque eu tenho uma tia que mora em Goiânia e eu sabia que eu podia ficar na casa dela. Eu liguei para todas as clínicas que eu encontrava na internet para conseguir emprego, até que eu consegui um médico que me seguia no Instagram. E eu já fazia conteúdo no Instagram, tipo, sem objetivo nenhum, só para colocar meu conhecimento. E ele falou assim: pode vir, eu preciso de uma nutricionista na minha clínica. Ele me encheu de paciente particular. olha só. E aí eu me mudei para Goiânia, já consegui muitos pacientes e eu fui me desenvolvendo. E aí eu falei assim, agora eu tenho dinheiro para ir para São Paulo e atender naquela clínica. Era meu sonho. E aí eu falei para o médico, olha, tem disponibilidade de atender alguns dias. Posso ir para São Paulo atender alguns pacientes? Se você começar a encaminhar ali para agenda, eu vou lá e atendo alguns dias da semana. E assim ele fez. E aí, em Brasília, uma clínica que já me conhecia também me chamou.
E aí, no último ano que eu estava no Brasil, eu ficava trabalhando Brasília, São Paulo, Goiânia. Então, rodei assim muito aeroporto, estrada. Aí eu falei assim, quer saber? Acho que o Brasil tá pequeno para mim. Olha, eu tô toda arrepiada. Abusada, né? E aí eu falei, Ousada, ousada, muito bom. é. E aí eu falei, quer saber? Eu vou tentar Estados Unidos. E eu olhava a Europa e tal. E eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu sou uma pessoa que tem facilidade de fazer network. Eu tenho não sei se signo tem alguma coisa a ver, eu sou fogo, né? Então eu sou assim, bora, bora. Sem medo. Eu pensei, se nada der certo, o máximo que vai acontecer, eu vou voltar para trás e eu vou voltar a trabalhar. E o mais importante, eu já passei por um processo, já tenho uma caminhada, eu já tenho um histórico, minha mente já aprendeu como construir. E aí eu vim, e aí eu comecei a estudar, o doutor Ranzani me conheceu na época, né? O doutor tá toda detonada, foi estresse, foi burnout, foi depressão, insônia, tudo, inchaço, inflamação, mil coisas. E aí, graças a Deus, eu conheci uma terapeuta, né, pela internet. Foi ela que me indicou o doutor Ranzani. E aí eu comecei a estudar muitos alimentos daqui, enfim, fazer cursos e especializações e fui aprendendo sobre os alimentos até me tornar uma especialista mesmo. E aí eu fiz tratamento com o Dr. Carlos, até hoje eu faço, né? Eu falei para ele mais cedo, quando aperta a gente corre para ele e sigo na terapia, porque eu acho que quando você tem uma boa mentalidade, você tem uma mentalidade forte, Uhum. né? Sabe o que você quer, onde você quer chegar, você vai construindo todo esse caminho e nada foi a mil maravilhas, não foi um jardim de flores com recepção, nada, foi tudo construindo, morando dentro de quartinho escuro, comendo, contando as bananas para comer, andando de ônibus, sol quente, foi muito perrengue, mas isso que vai criando a sua identidade. Isso. Interessante você falar que uma coisa que você não tem é determinação. Fui aprendendo a ter, entendeu? Eu acho que de tanto Aí você ouve essa história, né? Quer dizer, na verdade, você tinha, sempre teve, mas não sabia como acessar ou como usar, né? Quer dizer, acho que, A como você seu disse, favor, né? a criatividade, esse lado voador, né? O Rio Grande do Sul é pequeno, o Brasil é pequeno, daqui a pouco ela só vai parar se o mundo é pequeno porque ainda não dá para ir para Marte, certo? Senão, daqui a pouco. Quer dizer, esse lado criador, tudo isso, acho que sempre chamou muito mais atenção. Mas não é que você adquiriu determinação. Você soube enxergar e soube pôr em ação a determinação, né? Mesmo que assim, tipo na garra, né? Como se ela não tivesse existido. E olha a história. Então, acho que mostra por que que eu quis levantar isso. Porque, como você disse algumas vezes, tem muita gente que acha que as coisas aparecem do nada. Ou você compra e a Amazon te entrega na porta de casa, ou, né? E, na verdade, está dentro das pessoas. E que se ela não se conecta, se ela não se percebe, ela não acessa, né? Ela Uhum. fica procurando lá fora e acaba não achando, porque não está. Principalmente isso que são pilares, são características de um caráter, tá? E está dentro da pessoa. Tudo que você colocou isso é uma demonstração muito clara disso, né? Você de início falou, não, não tem. E no fim você mostrou que, na verdade, você colocou em prática o que você sempre teve. E, e uma, Exatamente. e uma coisa interessante, né, Angélica, é onde a gente coloca a nossa energia, né? Então, assim, ó, tu saísse de um relacionamento que te sugou muita energia, tu te visse numa vida que tu não estavas com orgulho daquilo, mas aquilo tudo era tua energia indo, naquele churrasco, naquela comida, naquele estilo de vida, com a tristeza de sair de um relacionamento, e isso tudo é a tua energia que está indo. De repente, quando tu focasse a tua energia para ti, falasse assim, não, eu vou sair dessa. Eu vou mudar, eu vou sair desse lugar. Então, tu colocou a energia todinha pra ti.
olha a potência que a gente tem dentro da gente quando a gente tira o foco dos outros e do, do estilo de vida que nos prejudica para realmente começar a te amar e começar a trazer isso tudinho a teu favor. Tudinho a teu favor. Começar a construir de uma forma extremamente saudável e com muito perrengue, sempre tem muito perrengue, sempre vai ter, né? Quem quer crescer, a gente está fora da zona de conforto, então a gente está sujeito a isso. E tu realmente encaraste de uma forma brilhante. Parabéns. Brilhante. Eu hoje eu sou um pouco como foram comigo, eu sou hoje com as minhas clientes seguidoras, enfim. E elas me veem como uma pessoa estúpida, às vezes grossa, mas não é, porque eu vejo, sabe o quê? Um potencial dentro de Sim. todo mundo. Aham. Eu era a pessoa mais procrastinadora que existia. Imagina entrar em 3 faculdades. Tipo, eu Uhum. não sabia o que queria da vida. Sim. E o que eu mais ouvi sempre da minha Uhum. família é: essa não sabe o que quer da vida. Olha só, tem 3 empregos, está largando tudo para começar tudo do zero, sem saber o que vai acontecer. Então, tudo isso está dentro da gente. Só que o que que acontece? Quando a gente está passando por dificuldades, por um problema, por alguma situação difícil. Se você não olhar aquilo como uma oportunidade para você agora, deixa eu virar o contrário, como me chamaram de gorda, eu fui chamada de gorda, de burra, de incompetente, não sabia o que queria, ovelha negra, entendeu? Não vai chegar a lugar nenhum. Quantos Todas elogios. não, a vida toda, porque eu tive muita dificuldade na escola de aprender. Eu tive um TDAH, que na época ninguém sabia o que que era TDAH, né? Muito forte, então eu tinha muita dificuldade em aprender. A minha mãe tinha que estudar comigo para as provas, e eu sempre passava raspando e muitas vezes pegava recuperação. E na verdade era o TDAH. E eu fui descobrir isso só depois que eu estava já na faculdade. Só que todo TDAH também tem um lado bom, que ele é mais impulsivo. Então ele vai lá, ele tem mais coragem de fazer as coisas. Então, ao invés de olhar, eu tenho TDAH, agora eu não posso estudar, não posso. Não, deixa eu ver o que que eu tenho de bom com o TDAH e deixa eu trabalhar com o meu TDAH aqui para eu Isso. combinar as duas coisas juntas. E o resumo que eu quero trazer em relação a quando a gente está passando por dificuldades, eu adoro hoje dificuldades. Eu adoro situação difícil, porque é quando é- eu tenho muita facilidade em entrar na zona de conforto, porque eu tenho já essa impulsividade de querer construir, sempre fazer coisas novas. Então eu finalizo, hoje eu consigo finalizar isso. Só que eu sempre quero uma coisa nova, eu sempre estou buscando. E aí eu acabo entrando numa zona de conforto, porque tá mais fácil de acessar outras coisas. Quando vem uma dificuldade, que foi uma coisa que aconteceu comigo no final do ano, eu falei assim, cara, que delícia essa dificuldade. Eu passei 3 meses trabalhando de final de ano, novembro, dezembro, janeiro, para um lançamento do meu curso. E não sei por que cargas d'água, se foi o conteúdo, se foi o tráfego, enfim, eu fiz o lançamento e eu vendi o que eu tinha investido de tráfego, ou seja, eu trabalhei 3 meses de graça, não pagava nenhuma conta. E foi na hora que eu me apertei. Eu falei assim: agora eu vou mudar tudo. Eu vou inventar alguma coisa. Eu sentei aqui, comprei um curso de inteligência artificial. Eu falei: agora eu vou criar alguma coisa. Bum! Em um mês. Eu já resgatei o dinheiro de 3 meses. Olha. Então, quando a gente está numa situação difícil, ao invés de se vitimizar, que a gente Isso. gosta às vezes de falar, ai, mas sabe o que que é? Minha família, ai, É. porque é o país, por Desculpa. causa disso. Sempre buscando desculpas, você Isso. não vai sair do seu lugar. As Isso. coisas tendem a piorar. Uhum. Agora, deixa eu pegar essa situação difícil, esse aperto financeiro, esse bullying, essa depressão, e eu vou agora, sabe, me tornar do avesso. É. Pegar isso como combustível, né, Angélica? E uma Exatamente. coisa que a Angélica colocou, eu vou aproveitar para reforçar uma coisa. Cuidado, muito cuidado com os rótulos. Os rótulos dão primeiro uma sensação para a pessoa de conforto. Ah, já sei o que eu tenho, já sei o que está acontecendo comigo, já sei o que eu tenho que fazer. Mas, na verdade, é uma grande prisão, tá? A começar por incrível que pareça, a tal zona de conforto. Não é zona de conforto, gente. É zona de acomodação. Esse termo zona de conforto
Ele também é mais um rótulo para ficar bonitinho e para as pessoas não ficarem tão incomodadas. Dora uma pílula, não é de conforto. Quando ela estava sentada lá naquela mesa, empanturrada de comida, ela estava na zona de conforto dela, na casa da mamãe, comendo tudo que a mamãe faz de bom, tudo. Não estava nada confortável, ela estava acomodada. Tanto é que o que a irmã disse foi a grande verdade, porque que foi apunhalada, porque mostrou, na verdade, o desconforto que ela estava vivendo. Tá? Então, então, os rótulos têm isso. O TDAH, é um rótulo, então eu já tenho, já sei o que eu tenho, tomo esse remedinho aqui e pronto, já sou justificado ao mundo porque que eu sou assim e por que que vai continuar sendo dessa forma, né? Então, acho que é bem isso, né? Cuidado com os rótulos, muito cuidado. Ele é prático para quem medica, Uhum. justifica para quem o recebe. Ah, finalmente eu sei o que eu tenho. Pronto, está resolvido o meu problema. E você fica estagnado na vida. E fica tão forte que você vê essa tal zona de conforto que todo mundo fala virou a voz comum, né? E não é, gente. Não tem nenhum pouquinho de conforto nesse momento que as pessoas estão. Porque se ela tivesse confortável efetivamente, ela estava feliz. E você já É. viu alguém na zona de conforto feliz? Não. É só fachada. Perfeito. É. Então, quando você rompe com isso, como tem aqui várias histórias, né? A sua, a Jordana, a minha, sem dúvida de um monte de gente, e esse é um dos objetivos que a gente está querendo cada vez mais mostrar no podcast, é justamente isso. Ajudar as pessoas a sair dessa situação que parece ser tranquila, sossegada, né? Porque rotulado, e na verdade é uma grande prisão. E quando você rompe com isso e você vai, quanto que você não cria? Então, parabéns, e é isso aí. E o Algo. mais interessante, né? Porque é uma crença comum que o Dr. Carlos falou. Aí as outras pessoas que também te rotulam, por exemplo, que me rotulavam como burra, como incompetente, a que não sabe onde quer ir, quando você para de ouvir isso das pessoas e Você vai em incomoda. busca de autoconhecimento, eu vou buscar o que eu realmente quero. Porque muitas vezes você vai entrar num curso, poxa, achei que eu ia gostar, mas não é. Então você vai continuar buscando. Eu não descartei, eu fiz enfermagem. Eu não esqueci o que eu aprendi. Inclusive, quando eu fui para nutrição, eu aproveitei muita matéria. Então, o que que acontece? Quando você para de ouvir os rótulos, como o Dr. Carlos falou, e vai buscar o autoconhecimento e se desenvolver e independente, e agradeça quando aparecer os desafios, porque é uma oportunidade que o universo está te dando para você se desenvolver como uma pessoa melhor, você vai ser a inspiração de quem te rotulou. E hoje eu sou. As Exatamente. pessoas que me É, rotularam falam: Nossa, ninguém imaginava que você chegaria aí. agora, Vizinhos, quando parentes. você, quando você começa, né, você é criticada, mas principalmente você é criticada porque você ousa sair daquela panelinha. E aí, se alguém sai, né, por que que as pessoas tentam puxar? Porque aí vai mostrar para elas que alguém pode sair. Se alguém pode sair, por que que ela não pode sair? Então, por isso que no início existe uma grande resistência quando alguém quer fazer diferente, né? E as pessoas não querem, porque se um faz, por que que eu não posso fazer? Não, não, vem Exato. para cá, vamos fazer parte do mesmo time, vamos continuar sendo nós. Imagina, você está virando as costas para a gente, né? Depois, né? Nossa, eu sabia que você podia fazer tudo isso. Parabéns, como que é que Sempre faz, hein? acreditei Você em quer me levar você. junto? Sempre acreditei em você. É. Angélica, que incrível saber mais, né? Porque hoje a gente vê você nas redes sociais e assim, ó, dando um show de conteúdo, dando um show de conhecimento, sabe? Ensinando as pessoas, trazendo informação realmente de qualidade e necessárias, né? Para as pessoas terem consciência sobre alimentação. É muito legal saber mais da tua história, sabe? Saber o motivo que te fez realmente alcançar esse nível, esse patamar de comunicação, de interação com as pessoas, sabe? A gente consegue sentir pelas redes sociais
todo o teu entusiasmo pelo teu trabalho, toda a paixão que tu tens pelo teu trabalho. Então, isso realmente é sensacional. Parabéns, assim, ó, mil vezes, porque é muito bonito ver uma história de uma pessoa que ouve o seu coração, né? Eu acho que ouve seus sonhos. E essa questão da faculdade, eu fiz várias. Gente, as pessoas mais realizadas são aquelas que buscam, são aquelas que tentam, são aquelas que experimentam e se permitem, né, doutor? Sem dúvida. É isso. E uma coisa que eu gostaria até de perguntar, aproveitando para a Angélica, é o seguinte: como você falou, e eu concordo, e é onde que a gente incentiva o quanto é importante quando você deixa de ouvir o ruído e começa a ouvir o seu O interior, coração. a sua alma, né? Isso é fundamental. Mas também eu queria te perguntar o seguinte: muito frequentemente existem pessoas que são pessoas que a gente admira, que são referências, às vezes até familiares, às vezes até próximos, e às vezes até do outro lado do mundo, tá? Existiram pessoas na sua história que foram para você e que ainda são referências, são faróis. Olha, eu lembro quando eu era essa pessoa procrastinadora que eu percebi, eu comecei a ter depressão e eu percebi que não era um problema fisiológico. Eu sabia que era alguma coisa mental e eu tentei psicólogo, não dava muito certo, não estava me ajudando. E eu lembro que eu fui uma vez numa imersão de autoconhecimento, enfim, que ele falou assim, numa tarefa, vocês vão pegar agora um papel e vão colocar o nome de três pessoas que vocês mais admiram. Eu lembro de colocar o nome de um amigo que era advogado, assim, um excelente amigo, marido, pai, mais uma amiga e uma outra amiga, que era lá da minha cidade. E eu escrevi lá, ele falou, agora você vai colocar as características que você vê nessa pessoa. Quando terminou, ele falou assim, você é tudo isso, porque a gente só vê no outro aquilo que a gente é. E eu pensei assim, gente, eu não conseguia acreditar, porque eu nunca tinha ouvido falar isso dos outros. Então, aquilo ainda ficou meio assim, ecoando, sabe, na minha mente. Mas naquela época eles foram minha referência, né? Mas eu ainda acreditei no, né? Porque a imersão, ela faz você ficar, tipo, né, imergir ali mesmo, você não pensa em outra coisa. E hoje eu olho para essas pessoas e eu já consigo me equiparar a elas no mesmo nível de conhecimento, de alcançar os objetivos e tudo mais. E hoje eu olho sim para outras pessoas que são referência para mim. Claro que são pessoas assim, uau, né? Mas pela coragem. Por exemplo, eu vejo a história de Elon Musk, né? O cara, ele quase faz, tipo, sem dinheiro mais para investir nos foguetes, ele insiste. Eu vou conseguir. Então, Acredita, né? você olha para essas histórias e fala assim, gente, o que é? Eu tenho vontade de mudar para Nova York. O que que é mudar de Miami para Nova York? Para um cara que está investindo um dinheirão, ou seja, o resto, às vezes, um dinheiro que ele tem para investir para um foguete. Tipo, você vê que quando você acredita no seu sonho, tudo é possível. Então, eu gosto de assistir esses documentários, essas histórias, para ver. Até eu assisti esses dias um documentário que não é pro lado bom, né? Mas você começa a extrair as coisas boas das pessoas. E uma das coisas que até o Dr. Carlos trabalhou muito comigo foi a autoestima, que é você se aceitar. Então, eu assisti aquele documentário do Madoff, o golpista de Wall Street, né? Que foi aquele cara que deu golpe em todo mundo, tal, faliu, enfim. E aí eu fiquei olhando aquilo lá e fiquei, cara, é muita coragem, né? Porque o cara já sabia que ele estava fazendo uma coisa muito errada, mas é muita coragem, mesmo assim. E aí, com essas histórias, eu fico observando, pensando assim, se esse cara teve coragem para fazer tudo isso, mas pro lado negativo, ruim, mal, né, prejudicar pessoas, por que que eu não posso ter a mesma coragem, convicção, autoestima? Porque a gente trabalha na rede social, as pessoas veem muito só a parte boa. Ninguém vê o momento que você tá depressivo, que você tá chorando, que é o momento que você não quer gravar, mas você grava, que você tá ali, o hater que vai lá te encher o saco, que fica te cutucando. Então, isso vai desanimando, isso drena a nossa energia também, né? E nós somos mulheres e acaba que mulher hoje tá tendo que gerar mais energia do que o normal. Então, isso acaba afetando muito o emocional.
Mas aí eu penso, se eles podem fazer para o que é ruim e Uhum. prejudicar pessoas, por que que eu não posso fazer para ajudar as pessoas? Exatamente, E aí exatamente. vem o chamado no coração mesmo. Esses documentários, eles são interessantes, eu também gosto de assistir e pensar assim, nossa, é tanta inteligência, é tanto potencial desperdiçado, né? Porque usar isso tudo para realmente prejudicar é um desperdício, né? O cara vai ser pego, o cara tá fazendo uma coisa errada e tal, mas a inteligência, eu admiro também essa coisa da coragem, da inteligência realmente de fazer algo extraordinário, né? É, Mas a gente usa isso como inspiração realmente para potencializar o que a gente já acredita, já tem aqui dentro, ó, e só realmente ter esse impulso, né, de estímulos e de inspiração para alcançar realmente o que a gente acredita é fenomenal. e Fenomenal. esse fator admiração é uma coisa que eu acho que é importante reforçar, né? Porque não é alguma coisa muito frequente no mundo de hoje. Muito pelo contrário. As pessoas querem ser como alguém. É. Competir, né? E na verdade, retirar do outro. Do outro. Porque, na Isso. verdade, até nesse termo, Jordana, tem um equívoco. Uhum. Competição é diferente de disputa. Uhum, é verdade. Competição, você É já foi saudável. tenista, você sabe disso, É né? saudável. É. Competição, você está, vem da palavra competência. Eu queria, acho que eu queria falar comparação, eu acho que Esse é o X, né? Porque é quando é competição, você, em isso. primeiro lugar, você está trabalhando a sua competência, Isso. você está desenvolvendo. Você vê É os saudável. Faz sentido. rivais, os maiores rivais do tênis, são todos Uhum. entre eles muito amigos e É, dizem, basquete é a mesma coisa, os grandes esportistas, graças ao fulano, eu sou o que eu sou. exatamente. Né? Quer dizer, então, isso é admiração. Admiração, você não quer o que o outro tem. Ele é É, uma referência, não é que você isso. quer chegar lá, é aquilo, você admira os traços de caráter que ele tem. Como a Angélica falou, até de um cara que é negativo, tá, mas ele tinha uma força, uma coragem que infelizmente ele usou de uma forma errada. Mas é um traço de caráter. Então você É, admira o quê? A coragem. E você aprende com a coragem. Então a admiração é isso. Referência é isso. Você admira valores das pessoas, traços de caráter, né? E isso eu acho que é uma coisa muito importante de a gente colocar hoje num mundo que é dominado pela matéria. Então o cara quer a bolsa que ele tem, o carro que ele tem, a casa que ele tem, o avião que ele tem, a posição que ele tem. Gente, não é por aí. É isso não quer que trabalhar do jeito que ele trabalha, né? quer dizer, o que você admira e busca ver em É, alguém e servir como referência é o traço de caráter que ele tem, os valores que ele tem. Isso exa- faz a diferença, né? Provas aí, mais uma vez, né? com certeza. Nossa, demais. Angélica, tem algum mentor hoje? Ah, o doutor Carlos, sim, ele participa da Ah, minha vida até hoje. Já tem 3 anos que É, eu sou sua paciente, doutor. acho que sim, viu? É, Logo que eu cheguei aqui na América. por aí. E sim, eu tenho também uma terapeuta que ela é minha mentora. Ela trabalha muito a minha questão emocional, porque morar na América não é fácil. uhum. Morar sozinha, morar em um país, outra língua, outra cultura. E aqui no meu prédio, inclusive, tem assim, russo, né? Acho que não tem nenhum latino, um latino, o resto é tudo, sabe, de tudo quanto é lugar do mundo. Torre de Então, Babel. então você não tem uma língua só, você tem várias. Então, não é muito fácil, né? Na verdade, não é nada fácil. E você sempre está numa ansiedade, por mais que você trabalhe, terapia, meditação, tudo, é aquela ansiedade. Eu tô aqui por mim, não tem ninguém por mim. Se É, eu ficar doente, não tem ninguém por mim, sou eu e eu, entendeu? Então, no fundo, a gente sofre com essa ansiedade e eu tenho trabalhado muito, muito a minha mentalidade, minha alma, meu espírito, porque senão a gente adoece. O corpo ele vai refletir o que a alma e o espírito estão recebendo, estão sentindo. É isso aí. exatamente. E essa percepção é muito valiosa, é fundamental, né? Porque aí você cuida efetivamente de cada um da forma que deve. Tá bom, você cuida do seu corpo com exercício, com atividade física, com a sua nutrição, tá? Mas como que você cuida da alma, tá?
como que você cuida dos seus valores, dos seus virtudes, tá? E tudo isso você só consegue, você colocou num termo acho que é muito importante, quando você respeita, valoriza quem você é, né? Você deixa de querer ser o outro, né? Né? Você usa o que você vê nos outros como referências para o seu desenvolvimento. Mas quando você faz as pazes, não, eu sou o que eu sou, e aqui eu tenho uma missão e eu posso ser cada vez melhor, você faz toda uma diferença, né? Então, e os sonhos? Quais são, Angélica? Ah, esses são muitos. Os Esses são olhos os que delas movem, né? brilham. Ah, eu tenho, eu Esses são os faço. que fazem a gente levantar da cama, não é? Hã? É, são esses que mesmo na raiva, no ódio, no A choro, na gente depressão, vai, né? no que for, fala, não, eu vou conseguir. Isso. Bom, teve uma época assim bem difícil do meu business que eu parei para pensar, e se eu parar tudo isso e começar alguma coisa nova? Sinceramente, eu até comecei a estudar muito mercado financeiro. Falei, quer saber? Eu vou ficar trancada aqui, olhando o gráfico. Comecei a estudar, já comecei a investir também. Achei bem legal, bem gostoso. Só que eu parei para pensar, tá, mas aí eu vou fazer dinheiro para mim, comprar, vender, e aí? Isso daí vai ser o propósito da minha vida, tudo que eu estudei, tantas pessoas que me agradecem, tanta gente que eu já ajudei. Não, eu não posso jogar isso no lixo. E Deus fala no meu coração. E ele me mandou uma prova outro dia que eu fiquei chocada, porque eu fiquei muito tempo assim, afastada, sabe? Sempre acreditei em Deus e tudo mais. Mas eu comecei a frequentar a casa de uma amiga, que ela faz todo final de mês um café para ler a Bíblia entre mulheres e a gente discutir. E comecei a ir nesses encontros e elas começaram a falar: ah, porque Deus falou no meu coração e não sei o quê. Gente, eu tenho que falar uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração. Eu ficava assim, gente, será que essas mulheres estão inventando coisas? Tem, sabe? Que às vezes tem lógica isso. Deus falou no meu coração. Eu cheguei em casa, inclusive eu cheguei revoltada e chorei nesse dia. Eu falei assim, vem cá. Tanto tempo eu li a Bíblia, sempre orando, sempre falando contigo. Você nunca falou no meu coração. Deus fala no coração, só, Magoei. né? A gente não ouve. E depois que eu chorei e falei isso, passou uns dias, eu tinha que ir no dentista. E eu tava preparando, sabe, de manhã, normal, vida normal, não tinha nem feito oração, né? Eu tava ali fazendo café da manhã, veio assim, sabe, uma sensação no coração, aqui no peito. E aí veio um pensamento que não fui eu que busquei esse pensamento, veio assim, hoje você vai ajudar uma pessoa. Eu fiquei assim, como assim? Você vai lá no dentista você vai ajudar uma pessoa. Eu fiquei assim, gente, de onde veio esse pensamento, sabe? Eu cheguei lá no dentista. Enquanto o dentista não chegava, a auxiliar ficou conversando comigo e me contando a história, que ela tinha feito bariátrica, e ela estava passando mal do estômago, e ela estava com problema de intestino, e não. E eu comecei a explicar para ela, falei que eu era especialista no trato digestivo, e aí eu comentei algumas coisas com ela, só que eu não fiz uma consulta, então eu não sabia explicar exatamente o que estava acontecendo com ela, mas eu estava falando sobre os produtos aqui nos Estados Unidos. Eu falei: olha, eu tenho um material aqui e ele já vai te ajudar. Eu vou te dar esse material. E aí, quando você for no supermercado, você vai pesquisar por essa lista quais são os melhores alimentos aqui para você não sofrer disso. E aí ela falou. Aí eu falei assim, ó, me segue no Instagram que lá eu também dou dica. Ela falou, eu não vou entender nada. Eu falei, mas pelo menos você vai ver as imagens. E ela me seguiu. 2 dias depois ela me mandou mensagem falando que ela foi internada e que ela passou muito mal. E os médicos só mandaram ela tomar um remédio e não estava ajudando. E aí veio no meu coração assim, você tem que ajudar essa pessoa. E aí eu ajudei, eu fiz uma consulta com ela. E depois, tipo, voltar lá no dentista. Gente, ela chamou a clínica inteira para apontar o dedo para mim e falar: sabe aquele problema que eu tinha? Então, essa é a nutricionista. Ela começou a falar. Eu fiquei numa gratidão dela ter esse reconhecimento, sabe? E aí todo mundo queria falar: olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu fiquei tão feliz porque. Eu quase deixei de ser uma época nutricionista pelo desgaste da rede social, da vida de internet. Não é fácil. As pessoas acham que é só abrir uma câmera e fazer uma story ali linda. Não, não é. Eu desafio você que acha que a vida de blogueirinha, porque o povo te rotula como blogueirinha, influencer,
te desafio a hoje, todo santo dia, fazer um post de conteúdo no seu feed e stories que engajam, tá? Porque se não é para aparecer para ninguém, é muito fácil. É só colocar uma foto lá, aleatória. Então, eu Exato. desafio você que critica ou que fica falando que é fácil. Não é fácil. E hoje, depois disso, sim, eu vi que realmente Deus ele está presente em todo lugar, em todas as pessoas e que ele fala com você. Só que a sua alma tem que estar em silêncio para o Espírito receber a mensagem. E aí você vai ver o que é estar no caminho, sendo realizada, se sentindo realizada por estar ali contribuindo, porque a gente vem para esse mundo para contribuir, né? De uma forma egoísta. Nada contra, eu acho super legal trabalhar com finanças e quem gosta. Mas imagina se eu pegasse esse talento, né, que Deus me deu, essa capacidade, foi Ele que me deu. Todo o desafio que eu passei aqui na América de inflamação, de inchaço, todos esses problemas, Deus permitiu que acontecesse, porque Ele não prejudica a gente, mas Ele permitiu que acontecesse justamente para eu conseguir ajudar outras pessoas. Muito bom, perfeito. E o sonho? E o sonho é continuar trabalhando com isso, e eu já até iniciei um projeto, eu tive que dar uma pausa por um tempo, justamente pelas condições financeiras, mas eu tenho um aplicativo que eu quero desenvolver. Minha linha de suplementos também, clean, para, né, realmente entregar produtos de qualidade para as pessoas, para restaurar o intestino. Por Perfeito. hora é esse, para os próximos momentos, né? Mas a longo prazo, com certeza, vai surgindo outros e outros. Com certeza. Perfeito, ótimo. E me diz uma coisa, Angélica, você que tem toda essa trajetória, nasceu no interior do Rio Grande do Sul, né? E hoje vive nos Estados Unidos. O que que você acha dos dois estilos de vida, das duas mentalidades? Qual é a visão que hoje você tem dessa trajetória? Você falou da sua trajetória pessoal. Brilhante, ótimo. Mas como que você vê hoje a mentalidade de uma região e de outra? Tem diferença? É só um encanto? Como que você vê isso hoje? Qual é a sua Eu acho, experiência? eu acho que você fala do Brasil e Estados Unidos. Eu acho que os dois lados têm o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? É, eu acho que nos Estados Unidos você tem muito mais acesso às coisas, né? Muito mais praticidade, facilidade. Eu estava até comentando hoje com minha professora, a gente tem máquina de lavar louça, não que não tenha no Brasil, mas aqui é comum. Aqui você tem robô que limpa a sua casa, então você tem mais tempo para se dedicar a essas coisas. E isso já é um pouco mais, não é tão acessível no Brasil. E a questão da cultura, eu vejo que amo os brasileiros, trabalho com brasileiros, mas a cultura americana, porque eu tenho muitos amigos americanos, meu namorado é americano, eles são pessoas que não têm aquela malícia, aquela maldade, né? O doutor estava comentando não querer o que é dos outros, eles têm muito isso de eles conquistar o que é deles, sem querer roubar o espaço do outro. Claro que tem essas competições, enfim. Mas eu aprendi muito aqui nos Estados Unidos a também. é, Às vezes o brasileiro ele tem muito hábito, principalmente quem nasce no interior, tem, né, convive muito com isso, que é cuidar da vida dos outros. Aqui não, que cada um tem sua vida. Isso faz você se sentir mais aliviado, entendeu? E menos preconceito aqui. Mas, claro, no Brasil, os Estados Unidos não têm o calor do brasileiro, essa amizade, o aconchego, né? Essa questão mesmo de família, proximidade, calor. Aqui já é um lugar mais frio, cada um mais distante. Então, né, são coisas que hoje você consegue visualizar e perceber que fazem a diferença. Mas em termos assim, realmente de desenvolvimento pessoal, pelo que você colocou e você vem sentindo, eles acabam te puxando muito mais para um Com desenvolvimento. certeza, porque aqui bateu água na bunda, não tem pra onde correr, não, não tem casa de mãe, não. Veio a pandemia, eu fui pra casa da minha mãe. Aqui não, filha, tu vai trabalhar querendo ou não. Você vai Vai se desenvolver. inventar, se reinventar e dar conta, né? Então, é um É, convite constante, né? E não é por uma questão de, como se diz
pejorativamente do capitalismo, de fazer money, de fazer dinheiro. Não. É, ele vai vir, faz parte da história, mas eu, pelo menos, sinto assim, e não é crítica ao Brasil ou o valor do americano, é você estar um ser produtivo, tá? É essa atitude, quer dizer, você produz o seu sangue, você produz a sua vida. Se você, ou com isso, você cria a sua vida. Ela não vai ser entregue por alguém, né, de presente. Então, acho que esse convite à reflexão é aprofundar um pouco mais essa visão das culturas, das mentalidades, né? Acho que você ser responsável é uma forma pela sua vida, pela sua construção, né? E aí você vai ter as dificuldades, mas vai ter o quanto você aprende, conhece, tem oportunidade de ser você mesmo, ou seja, autêntico. Vai ter que superar muita coisa, né? E aí sim você consegue transformar, né? Aí você consegue fazer realmente, acho que a diferença. Então, é uma jornada brilhante, eu acho que inspiradora, e essa realmente sempre está sendo a nossa ideia, os nossos princípios, né? E que eu só tenho que agradecer por fazer até parte de alguns momentos dessa situação, né? E parabéns por todos esses ganhos que você tem tido, Angélica. E que Deus permita que você cada vez deslanche mais profundamente até. Obrigada. Eu não vejo assim que é tão inspiradora, mas eu acho que às vezes eu preciso parar e refletir também pela caminhada, minha jornada, porque eu me cobro muito. Eu Valorizar. tenho esse problema. Valorizar, né? Eu sou muito exigente comigo mesma e eu acabo sendo exigente também com as seguidoras, né? Que eu falei que elas às vezes me acham um pouco rude, grosseira. Mas aí, né, só para terminar esse ponto que eu não trouxe a reflexão, foi como eu sempre fui tratada assim, com, né? A chicotada, o dedo na cara, foi isso que me fez acordar. Porque se tivesse passado a mão na minha cabeça e eu tivesse. Ah, é porque você tem TDAH, passado a mão na minha cabeça, às vezes eu estaria lá sentada ainda na mesa da minha mãe comendo ainda os docinhos, a Desse cerveja, tamanho. porque tava fácil ficar em casa, não pagar nenhuma conta e aí ali atender um ou outro, entendeu? Então foi os dedos na cara que me fizeram falar assim, não, tá doendo isso, eu não quero mais. E me fez acordar e ir para a vida. Então, às vezes, eu sou um pouco mais, né? Não digo grossa, mas eu dou uma chacoalhada na cliente ou na seguidora. Poxa, elas perguntam muito, qual é o suplemento para acelerar o metabolismo? Eu falo, é cadeira na bicicleta e vai andar, entendeu? Porque não existe milagre. E É, às vezes é esse empurrão que você precisa. e aquela Exato. história que você E tocou, né? essa autenticidade é o que te faz realmente ser amada por elas, né? Pelos seguidores, porque Ou a odiada pessoa. por outras. Mas é tal Mas história, tu né, estás sendo Angélica? autêntica, tu estás falando o que realmente a pessoa precisa, e que às vezes ela não ouve em casa, mas de ti ela está ouvindo, a verdade, vai, se coça, né? É, e aquilo que vocês já ouviram, essa famosa frase que eu vou dizer agora, a verdade dói, A verdade do. né? Ela dói justamente, mas por que que dói justamente? Porque ela te mostra o espelho, né? Ela te É, mostra o que realmente está acontecendo, e não aquilo que você quer mascarar ou maquiar que está acontecendo. Então, o primeiro impacto é doloroso, mas sem ele, agora, por que você falou, não vejo tanta inspiração, mas por que inspiração? Porque essa é a vida real. Tá? Quer dizer, é muito bonitinho, é uma fantasia, tudo isso. Ah, inspira ou ilude. Agora, o que é que inspira? A realidade da vida, o fato, as realidades, né? É, tem dificuldades? Tem, e não são poucas. Tem sucesso? Tem vitórias? Tem, mas eles são trabalhados e construídos. uhum, Tá? Isso que é a verdadeira inspiração. O resto pode ser muito bonitinho de ser apresentado na fachada. Para que você mergulha para viver aquilo, o tombo vai ser muito maior. Então, é nesse sentido mesmo. Então, por isso que eu falei e reforço, é inspirador, sim. E é. aceita. Aceita, aceita. Uma potência você é. Gente, estamos chegando ao fim. Oh,
dessa conversa deliciosa com a Angélica. Muita inspiração, sim, senhora, uma pessoa maravilhosa. E eu gostaria de te perguntar. Opa, travou aqui. Ah, se você tem alguma mensagem para deixar aqui para os nossos ouvintes do YouPicast, junto com o Dr. Ranzani, o que que você. Uma mensagem final, assim, ó, de inspiração para essas pessoas. Eu acho que todo mundo pode ser o que quiser ser. Nunca ouça os ruídos ao seu redor. Deus colocou já dentro de você, no seu coração, o dia que Ele soprou nas suas narinas, Ele já colocou o espírito dele dentro de você. Deus é belo, Deus é inteligente, Deus é potente, Deus é criativo. Você tem essas qualidades porque você é a imagem e semelhança desse Criador. E as pessoas que estão colocando esse ruído no seu ouvido, elas são imperfeitas. E não julgue as pessoas porque é a lente que elas vestem. Acredite nos seus sonhos. Vai acontecer os piores momentos da sua vida quando você for em busca dos seus sonhos. Você vai ter vontade de desistir e voltar para trás. Mas cada tropeço, cada tombo, cada ferida, cada joelho ralado que você, né, tiver no meio desse percurso, é só mais uma resistência que você está criando no seu cérebro. Eu posso, e se você pode esse degrau, você pode o outro, você pode o outro. Se alguém conseguiu, você também consegue. Perfeito. Perfeita. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, doutora Ranzani. Obrigado E, a vocês. nossa, que delícia, gente. Não dá vontade de desligar, hein? Foi muito Já vou fazer gostoso. outro. É, com certeza. Bom, seja sempre muito bem-vinda aqui no YouPcast Obrigada. e nos vemos em breve, então, hein? Hein, doutor? Obrigado, obrigado, senhoras. Prazer, uma delícia. E eu espero que realmente tudo isso que a gente colocou aqui realmente ajude as pessoas, né, a perceberem isso, a vida real, como ela é, e o que ela alcança, e o quanto vale a pena, né? Então, esse ato aí de aprender a viver, acho que muito do que a Angélica mostrou é porque ela foi atrás do aprendizado da vida. Não só ela foi atrás dos conhecimentos, da nutrição, de tudo isso, sim, mas ela, a cada situação, você vê, mesmo quando ela falou do aspecto negativo do cara usar coragem, ela foi aprender sobre o que é coragem, mesmo com um cara que usou um caminho errado, né? Então, esse ato de aprender a viver é magnífico. Eu acho que a gente pode cada vez mais estar ajudando as pessoas a entenderem isso. E obrigado, Angélica. Muito bom te ver aí novamente. Obrigado, Obrigada. Maravilha. Giovana. Gente, vamos fazer uma foto? Hã? Então, ó, todo mundo com um sorriso aí, um, dois e. Aí. Obrigada pelo convite, pessoal. Deixa aqui no comentário também uma história de superação sua, para a gente também ter uma história aqui para ler, né? Maravilha. Boa Isso ideia. aí. Obrigado. Boa. Um beijo, gente. Tchau, Beijo, tchau. tchau.